Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado o nome do Senhor. Irmãos, eu tava até pensando de não estar colocando ministração no canal, mas, eu senti no meu coração necessidade de nós estar colocando esse vídeo hoje. Eu sei que de uns dias para cá, as ministrações talvez não tenham agradado a muitos, né? Sei que tem alguns irmãos que já têm até saído do canal, mas eu preciso falar, nem aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração. Eu preciso exortar, porque é algo que às vezes eu fico tentando não pregar sobre sermão, mas acaba que, é o que o Espírito Santo de Deus me dá, irmãos. E glória a Deus que o Senhor está nos corrigindo, que Ele nos ama. Então, que nós venhamos receber a palavra do Senhor. Amém? Não fique aqui achando que eu estou julgando, que eu estou apontando, que eu estou fazendo isso. Não, irmãos. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração. E eu quero deixar para vocês, irmãos, a mesma palavra que eu deixei ali no canal do WhatsApp, hoje mais cedo. É a palavra que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4. Que diz assim, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, nós sabemos que nós já estamos vivendo esse tempo, os tempos finais, os últimos tempos. Louvado o nome do Senhor. E com isso, irmãos, aumenta cada vez mais o engano, a mentira. Aumenta cada dia mais o inimigo lutando contra os servos de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele não está batalhando contra aqueles que estão nas trevas. Porque ele sabe que aqueles que estão nas trevas vão ser condenados assim como ele é condenado. Então o inimigo ele está lutando contra aqueles que estão nas trevas, contra aqueles que estão em Cristo. Mas, ao contrário de antes, quando nós vemos a palavra do Senhor em Atos, quando a igreja primitiva ela começou, irmãos, o inimigo usava estratégia de quê? De matar os cristãos. Ele simplesmente matava, usava aquele povo lá e quantos foram mortos à espada, quantos foram mortos apedrejados. E nós vimos que nesse tempo que nós estamos vivendo, o diabo ele não tem matado fisicamente, mas ele tem matado espiritualmente. Ele tem infiltrado heresias no meio cristão, ele tem infiltrado coisas no meio da igreja. E muitos estão, irmãos, caindo nas estratégias do inimigo. Por falta de quê? De examinar a Escritura, de orar, de clamar, de buscar pelas revelações do Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém enganado. Basta a pessoa o quê? Se humilhar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor, porque ele vai ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque também não adianta se a pessoa orar, mas se ele não se quebrantar, ele não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Porque ele não está quebrantado, então ele não vai receber as revelações do Senhor. Nós precisamos estar quebrantados. Porque os últimos dias já estão aqui, irmãos. Muitos estão apostatando da fé. Muitos estão largando Jesus e introduzindo outras coisas. Irmãos, o Senhor ele tem alertado. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias muitos seriam enganados, até os escolhidos. Até os escolhidos, irmãos. Até aqueles que são marcados por salvação. Pode ser enganado. Pode perder. Por quê? Porque o inimigo ele está aí usando as estratégias. Ele não vem com chifre. Ele não vem feio. Ele vem com aparência boa. Ele vem trazendo coisas que muitas das vezes, ao olhar humano, parece ser bom, mas é ruim. O inimigo ele tem infiltrado heresias no meio dos cristãos. E nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o Senhor para que nós não sejamos enganados. Porque se você conhece Jesus, quando vier as mentiras, você fala assim, não, opa, não. Você vai colocar na balança, irmãos. Muitos irmãos não têm colocado as coisas na balança. Nós precisamos colocar, olhar os dois lados, se está batendo realmente ou não.
porque há muita mentira, irmãos, né? Louvado o nome do Senhor, nós estamos vendo que está introduzindo moda no meio cristão. Ah, parece algo que uma igreja fez lá fora do país ou alguma coisa. Aí os cristãos estão fazendo também. Está trazendo para dentro da igreja. Ah, usou aquela estratégia lá e chamou a atenção. Aí está trazendo para dentro da igreja, irmãos, em nome de Jesus Cristo. A casa de Deus, o templo não é para show. A casa de Deus não é para entretenimento. A casa do Senhor, quando nós vamos à casa do Senhor, é para quê? Para buscar o Senhor. A casa de Deus não é lugar de show para dar risada, para alegrar, mas sim para nós nos arrepender, nos humilhar, chorar na presença do Senhor. Mas estão usando estratégia para chamar a atenção. Irmãos, cuidado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cuidado. Cuidado, porque o nome do Senhor é santo, a palavra é santa. Tem que ter reverência ao Senhor. Nem supondo sobre as crianças mesmo, que o Espírito Santo de Deus tem alertado muito, dado muitas revelações a respeito das coisas sobre as crianças, irmãos. As crianças, elas têm que querer ir para o culto. Não é para ir para a salinha para brincar. Não é para ver historinhas, é para ouvir a palavra, é para ser ensinados. As crianças não têm que ir para a igreja para ganhar pipoca, para ganhar salgadinho, ganhar bala. Eles têm que aprender, eles têm que ir para a igreja com o intuito de adorar o Senhor, de sentir a presença do Espírito Santo. São estratégias. O mundo faz isso para chamar a atenção. Faz festa, coloca pula-pula, coloca isso, coloca aquilo outro, para chamar atenção, para juntar muita gente, para ter aparência. Nós, como cristãos, não, irmãos. Nós não temos que estar atrás dessas coisas, não. O que adianta a pessoa usar a estratégia do mundo e levar para dentro da igreja e as pessoas só vão para a igreja, mas não há transformação, não há mudança? Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado por causa de estar apostatando, por causa da hipocrisia. Está misturando o santo com o profano e Deus não se agrada. Deus não se agrada. A casa de Deus é lugar de choro. É lugar de pessoas entrarem e sentir confrontado pela palavra, de ter desejo de abandonar o pecado, o erro. Não para dar risada. Não para alegrar a mente. Não para ouvir palavras para massagear o ego. Irmãos, em nome de Jesus, vamos buscar, irmãos. Vamos nos alertarmos para os fins que está. Não se deixe levar por estas coisas aqui nesta terra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus sempre está nos alertando. Ele sempre está usando os servos dele para alertar. Está mudando a forma de adorar. O Senhor não quer. Está mudando a forma de servir a Deus. Usando estratégias. É show gospel. É boneco dentro da igreja. Irmãos, em nome de Jesus. Há muitos vão questionar, muitos vão achar ruim, mas irmãos, o templo não é lugar de bonecos. Bonecos são coisas que levam as crianças para a idolatria, irmãos. Leva sim, porque começa a introduzir esses bonecos, as crianças começam a idolatrar esses bonecos. E a criança, ela precisa conhecer a Cristo e a palavra, irmãos. Mas chamar atenção. Em nome de Jesus, vamos nos despertar. A casa de Deus não é lugar de dança. Irmãos, os ímpios estão comentando o que está acontecendo dentro dos templos, irmãos. E eu falo isso com tristeza no meu coração, porque eu falo com os irmãos, porque eu já ouvi pessoa que não serve a Deus e que foi ministério. E a pessoa depois ainda saiu falando, irmã, mas
essa pessoa for comigo, mas eu achei estranho. Por quê? Porque o centro do evangelho é Jesus, irmãos. Porque a casa de Deus é um lugar de adoração. Não é lugar de espetáculo. Cuidado, irmãos. Vigiem. Não deixe essas coisas entrar nos vossos corações. Não se conforme com o mundo, irmãos. Sede transformado pelo Espírito Santo, pela palavra. Por que nós não estamos vendo batismo com o Espírito Santo? Por que nós não estamos vendo pessoas sendo curadas? Porque o Espírito Santo de Deus mudou? Não. Ele não mudou. É a forma das pessoas servir a Deus que tem mudado, irmãos. Usando marketing. Usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para ter nome, ter fama. Indo para o ministério para louvar, para pregar, fazendo performance, para chamar a atenção. Oh, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, não se deixe levar por essas coisas. Vamos voltar ao primeiro amor pelo Senhor. Vamos voltar a reverenciar a casa de Deus. Guarde os seus pés quando entrares na casa do Senhor. Irmãos, o lugar é santo. Ah, irmã, mas é só uma casa, é só um templo, irmã. Mas é um templo que foi orado, que foi apresentado ao Senhor. É um lugar onde tem um altar que prega a palavra, que serve a Santa Ceia. É santo, irmãos. E requer de nós que nós estejamos buscando essa santidade, nos aproximar de Cristo. O Evangelho não é para contenda, para disputa. O Evangelho é para transformação de almas, irmãos. É para que pessoas entrem e sejam transformadas. Irmãos, o ímpio blasfemar das coisas santas da casa de Deus, das coisas de Deus, a gente vê, infelizmente, é porque eles são ímpios. Mas quando nós vemos os próprios cristãos aproximando contra a palavra de Deus, isso é muito triste, irmãos. E nós temos que tomar cuidado para isso não espingar na nossa vida. Para nós não compactuar e não participar dessas coisas. Porque se nós participar, nós vamos ser, vai respingar, vai ser cobrado. Porque nós estamos aqui, é para quê? Para servir a Cristo conforme a palavra. A pregação de Paulo era o quê, irmãos? Jesus. O centro era Jesus. Então por que hoje nós vamos deixar tirar Jesus do centro? Não se conforme. Vai acontecer a impiedade, sim. Vai, irmãos. O engano, sim. Mas o Senhor tem nos alertado para que nós não caia. Para que nós não cedamos às estratégias do inimigo. Aleluia. O Senhor, Ele não quer que nós perca. Que a nossa mente seja cauterizada. Porque o que acontece? A pessoa começa a aceitar. Introduz uma coisa hoje, amanhã introduz outra. E vai na mente da pessoa fica cauterizada. Se você pregar a pureza do evangelho, se você pregar que precisa renúncia, que precisa mudar, que tem que ter separação entre o santo e o profano, entre o justo e o santo, aí muitos se levantam. É religiosidade. Ai, irmã, você está sendo igual os fariseus. Por quê? Porque a mente está cauterizada, já não aceita mais, a palavra, porque está tão embriagado com as coisas do mundo, que não está tendo mais discernimento.
Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu senti no meu coração. Irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é perverso. Nós temos que ir por onde? Pela palavra. Ah, porque eu tive um sonho, porque fulano falou isso, aquele, irmãos, se não bate com a palavra, não tem como. Não tem como, irmãos. Vamos tomar cuidado. Em nome de Jesus. Não vamos deixar que a hipocrisia, a mentira entre. Não vamos olhar, né, o que está acontecendo, nos conformar. E tá tudo bem. Hoje é assim mesmo. Antigamente é porque o povo era mais rígido. Antigamente, aí tem várias desculpas, porque hoje o povo conhece mais, o povo tem teologia. Ah, é porque hoje as pessoas são formadas, eles entendem mais da palavra. Cuidado, irmãos. Porque muitas coisas que estão liberando, estão fazendo, não agrada ao Espírito de Deus. Não agrada. E nós temos que tomar cuidado. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Ou nós andamos no prumo de Jeová, conforme a palavra, ou está andando segundo o ritmo do mundo. Então, irmãos, que nós vigiem, irmãos, ore, jejum, medite a palavra, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Busca as revelações do Espírito Santo de Deus, você não ser enganado. Cuidado. Porque muitos já estão entregues. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem falado, tem alertado, muitos têm se levantado. Quando alguém prega que não pode isso ou aquilo, já começa a falar palavras e está achando que está falando contra quem está pregando, está falando contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado, irmãos. Muitos já estão com a mente cauterizada e já são entregues. Por quê? Porque nos últimos dias vai acontecer isso. Muitos serão entregues. Deus, ele fala. Se a pessoa não quiser obedecer, ele é entregue. Então vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos alertando, que o Espírito Santo está nos ensinando e vamos nos enquadrar segundo a palavra. Claro, irmãos, nós viver conforme a palavra, nós não vamos ser aceitos, aplaudidos. Não. Muitos vão virar a cara, muitos não vão gostar, muitos vão deixar, às vezes, até de conversar com nós, mas nós temos que agradar ao Senhor. Não importa de ser excluído. O importante é agradar ao Senhor, o importante é servir a Deus. Não importa se as portas nesse mundo vão se fechar, o importante é a porta do céu estar aberta. Não importa se o nosso nome não vai estar nos hot-dog, não vai estar, né, nos panfletos, não vai estar espalhado por aí, mas ele estando no livro da vida é o que importa. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado para que nós não sejamos enganados e para que nós não perca o que Jesus nos deu. Ele nos deu a salvação. Não precisa estratégia, irmãos. Não precisa. O que a igreja precisa, nesses dias que estamos vivendo, não é de cantor famoso, pregador famoso, não é de dança, não é de teatro, não é de espetáculo. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, a igreja precisa do Espírito Santo, a igreja precisa de oração e de jejum com quebrantamento. Não esses propósitos, esses jejuns, essas coisas com exaltação, com egoísmo, com prepotência e se achar o melhor, que eu sei mais, eu sou isso aqui, não. Com quebrantamento. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos levar a sério a nossa salvação, irmãos, porque o tempo, ele está acabando. Está acabando. E que eu e você, irmãos, venhamos estar firmes em Cristo. Porque o centro de tudo é Ele. Tudo que entrar, irmãos, se não for para exaltar o nome de Jesus, irmãos, se não for Ele, for o centro, não queira para a tua vida.
Queira somente Jesus. Queira viver na porta estreita. Porque a larga, ela é espaçosa, pode tudo. A estreita não. Mas a estreita nos conduz à salvação e é o que nós precisamos. É a salvação da nossa alma. Então cuidado, irmãos. Vigiem, orem, busquem. Para que nós possamos ser salvos da ira futura. Porque ai daquele que blasfemar o nome do Senhor. Ai daquele que usar a palavra para ganhar discípulo para si, para ganhar nome, fama, dinheiro, status, curtidas, compartilhamentos. Ai daquele que usar a palavra com propósito de engrandecimento. Naquele grande dia será cobrado. E que eu e você, irmãos, possamos estar fazendo tudo para o Senhor com humildade, com amor, com santidade. Santidade convém aos filhos de Deus. O mundo pode mudar, as regras podem mudar, mas a palavra do Senhor ela não muda, ela é a mesma hoje, ontem e será eternamente. Os céus e a terra vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Então vigiai, irmãos, busque o Senhor, aproveite a oportunidade que Deus tem dado e que nós venhamos consertar a cada dia mais e venhamos estar unidos, orando uns pelos outros, amém? E eu sempre estou, intercedendo pelos irmãos. Eu não sei o nome daqueles que estão, muitos, que estão inscritos no canal, mas eu apresento a cada um, todos aqueles que estão inscritos nesse canal, tenho orado, tenho pedido ao Senhor para abençoar a vida de vocês e peço aos irmãos também, eu careço também das orações dos irmãos, quando os irmãos estiverem orando, ore por mim, porque eu preciso também da intercessão. E é assim que nós vamos vencer, irmãos, unidos, uns orando pelos outros, e Deus nos garantindo a vitória. E que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua caminhada aqui nessa terra, e que você possa ser firme, que você possa estar firme e forte na presença do Senhor, não deixando as coisas do mundo entrar, não deixando as mentiras do inimigo entrar, mas vivendo em santidade e santificação na presença do Senhor. Amém? E que Deus vos abençoe grandemente, meus amados e minhas amadas irmãs. Até a nossa próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.